Eu sou o pastor Clodivan Silva e você está no canal Compartilhando a Palavra. Você já ouviu falar acerca de escatologia ou doutrina das últimas coisas? Mas provavelmente já ouviu falar acerca de arrebatamento, tribunal das obras, período de falsa paz ou reino mileniar de Cristo. Se você deseja ficar mais inteirado acerca do assunto, permaneça aí porque nesse vídeo trataremos sobre este assunto. Bem, você deve estar se perguntando o que seria de fato a escatologia. Escatologia, na verdade, vem de uma junção de duas palavras. A primeira, escatos, que traz a ideia de última, e a segunda, o sufixo logia, que traz a ideia palavra, ciência ou tratado. Ou seja, escatologia, a ciência que estuda os últimos adventos da humanidade. Na verdade, a escatologia trata de diversos assuntos, mas os mais conhecidos são arrebatamento, doutrina das últimas coisas, também trata a respeito do julgamento de obras, período de falsa paz, período da grande tribulação, reino mileniar de Cristo e o grande tribunal branco. Bem, a escatologia trata a respeito de Israel, da igreja e do mundo. Na verdade, a escatologia não é um estudo apenas dos nossos dias. Se nós revirarmos as páginas da Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo em Tito 2:13, falando a respeito desse assunto e dizendo para os irmãos: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Filho de Deus. Se você for um pouco mais para trás, Antigo Testamento, você vai ver o profeta Isaías falando ainda a respeito deste assunto e do período do reino mileniar de Cristo. Isaías capítulo 11, a partir do verso de número 3. Bem, porém o assunto a respeito da escatologia é negligenciado nos nossos dias. Primeiro, porque é conhecido como um assunto muito complexo e de difícil entendimento. Segundo, porque é conhecido como uma teologia que tem muitas polêmicas e que varia muito no sentido de compreensão. Por essa razão, negligenciam o estudo da escatologia. Mas nesse vídeo eu quero convidar você para deixar de lado a polêmica e a complexibilidade. E dentro disso eu quero te levar a meditar na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 18, aonde ele diz: filhinhos, é já a última hora. Na verdade, dentro desse versículo existe um campo de oportunidades aonde podemos meditar na palavra de Deus. Mas eu quero te levar a meditar dentro desse versículo a respeito do tempo que o apóstolo João está falando na sua carta. Se você observar, você vai ver que há na Bíblia várias expressões falando a respeito de tempo concernente à vinda de Cristo. Tais são eles. O apóstolo Paulo diz assim: porque o dia do Senhor está próximo. O próprio Jesus, expressando a respeito da sua vinda, ele diz: eis que cedo venho. É interessante dizer que algumas expressões, tais como estas, levaram alguns homens com o coração cheio de ansiedade, com a mente desprovida de conhecimento, a tentarem estabelecer um dia determinado para a vinda do Senhor, ou tentar prever o dia da sua vinda. Quem é que não se lembra do pregador William Miller, em 1818, que estabeleceu a vinda do Cristo para 1843, e que depois voltou a recalcular esta data para 1844. Mas, na verdade, isso ainda não aconteceu. Ou quem ainda não se lembra do pastor Ronald Wilder, autor do livro 2018, A Última Testemunha de Deus, o qual seu livro foi descrito ou traduzido para mais de 100 países e centenas de pessoas leram o seu livro. Ele afirmava que Cristo voltaria até 2018. Porém, isso também ainda não aconteceu. Ou quem ainda não se lembra do pastor e radialista Ronald Camp, que anunciou o fim do mundo e a volta de Cristo para o dia 21 de março de 2011, às 18 horas.
Segundo alguns comentaristas, dizem que um dos seus seguidores investiu mais de 140 mil nas suas publicações para divulgação da sua profecia. Dizem ainda que um dos seus seguidores atravessou todo o país americano, mais de 4.800 quilômetros, justamente para que nesse dia ele assistisse tudo de camarote ao lado do seu líder. Mas isso ainda não aconteceu. Mas a crença do fim do mundo não pertence apenas ao mundo evangélico ou ao mundo ocidental. Na verdade, se você observar, vai ver que a cultura também fala a respeito disso. Os astecas, antes de terem os primeiros contatos com os espanhóis, eles sacrificavam pessoas em rituais humanos para que pudesse ter a certeza que no outro dia o sol também nasceria. Quem é que nunca ouviu falar também acerca do cometa Halley? A primeira vez que ele passou, segundo o jornal mais conceituado da América, The New York Times, eles dizem que os astrônomos de Harvard estavam preocupados com um gás que vinha na sua cauda e que provavelmente devastaria toda a humanidade. Porém, nada disso aconteceu. Na verdade, queridos, é que quando ouvimos a expressão "eis que cedo venho, o dia do Senhor está próximo, é já a última hora", a gente cai no grande erro de julgar as profecias de Deus pela perspectiva do nosso tempo. Porém, nós temos que entender que existe dois tipos de tempo. O primeiro tempo é o tempo chamado Cronos, o tempo do homem. O segundo tempo é o tempo chamado Kairos, o tempo de Deus. O tempo do homem ele pode ser dividido em milésimos, em segundos, em minutos, em horas, dias, semanas, meses e anos. Porém, o tempo de Deus não pode ser dividido e nem subtraído, pois o nosso Deus mora na eternidade. O apóstolo Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Se eu fosse estabelecer um tempo para a vinda do Senhor, eu acredito que ele virá como veio na primeira vinda. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Ele diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: "Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher." A palavra plenitude quer dizer na hora certa, no tempo certo, no momento oportuno. Observe que pelo fato de Cristo ter nascido no tempo certo, na plenitude dos tempos, até mesmo o local onde ele nasceu contribuiu para a divulgação do Evangelho. Cristo nasceu na Palestina, um grande centro de comércio daquela época, onde pessoas de longe, de outras culturas, outros povos vinham comprar e negociar naquela região. E imediatamente, quando vinham até a Palestina, eles ficavam sabendo das novidades que haviam naquele lugar, do que estava acontecendo naquela região. E logicamente não ficariam só sabendo, mas levariam essas novidades para todos os lugares e cidades aonde eles iriam. Na verdade, havia grandes novidades acontecendo naquele exato momento e naquele tempo. Quais? As novidades de um homem nazareno, que multiplicava pão, dava vista a cego, ressuscitava mortos e garantia a salvação de vida. A novidade de homens que se dispuseram a morrer por amor ao Evangelho, a não negar o nome de Cristo. Essas novidades, os viajantes, comerciantes, levaram para suas cidades e para todo o território por onde eles passavam. Na verdade, pelo fato de Jesus ter vindo na plenitude dos tempos, na hora certa, no tempo certo e no local certo, isso ajudou para a divulgação e difundição do Evangelho. Se você observar, até mesmo a religião judaica, onde Cristo nasceu, pensando que iriam impedi-lo, na verdade contribuiu para a divulgação do cristianismo. Observe que a religião judaica foi a terra e o cristianismo foi a semente. Na época de Cristo, a diáspora já havia acontecido. Então os judeus e a religião daquela época saíram de aldeia em aldeia, de vilarejo em vilarejo, espalhando e dizendo que um Messias viria e que ele seria a salvação do mundo. Então, quando Cristo veio e os discípulos começaram a pregar,
a ideia da salvação e do que o Messias já havia vindo, então aquelas pessoas que ouviram falar da boca dos judeus já tinham a ideia de quem era Jesus, o Salvador do mundo. Na verdade, pelo fato de Cristo ter vindo na plenitude dos tempos, até mesmo Roma, a qual muitos olham com mais olhos e dizem que ela somente tentou atrapalhar, que crucificou o nosso Cristo, na verdade contribuiu para a propagação do Evangelho. Se você não se lembra, naquela época, antes de Cristo, as estradas que iam até vilarejos e algumas cidades eram estradas sinuosas e perigosas, aonde escondiam diversos ladrões. Base para isso é a parábola do bom samaritano contada pelo próprio Cristo, onde ladrões resolveram se esconder na curva sinuosa daquela estrada. Quando havia estradas tais como a estrada que ia para essa cidade, os ladrões se escondiam, roubavam e matavam os viajantes. Porém, quando o Império Romano se apossou da nação de Israel subjugando-a, eles resolveram pavimentar todas as ruas, facilitando assim o tráfego dos comerciantes e de pessoas que moravam em lugares distantes, e afastando também os ladrões. Assim, os evangelistas, apóstolos e pregadores do Evangelho tiveram uma maior facilidade de ir e vir para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo fato de Cristo ter vindo na plenitude dos tempos, ele veio em uma época em que realmente precisava-se de uma língua que fosse quase unificada. Nesta época, o Alexandre o Grande já havia conquistado há muitos anos a nação de Israel e várias outras nações. E por incrível que pareça, dentro da Palestina, havia-se um grande número de pessoas que falavam praticamente a mesma língua, o grego. E o Evangelho foi pregado e ouvido por muitas pessoas daquela época. Na verdade, meus irmãos, acerca da primeira vinda de Cristo, houve uma grande expectativa com relação à sua primeira vinda. A expectativa era tão grande que os profetas profetizaram aonde ele nasceria. A expectativa era tão grande que os profetas profetizaram em qual cidade ele nasceria. Era tão grande a expectativa que eles disseram até mesmo em qual animal ele montaria quando entrasse em Jerusalém. Qual seria o arauto que iria à sua frente pregoando e dizendo que ele estava vindo. A expectativa era tão grande que pregaram e falaram a respeito da sepultura onde ele seria sepultado. Se você observar, o próprio Cristo vai falar acerca dessa ansiedade. Em João capítulo 8, versículo 56, ele fala acerca da expectativa do patriarca Abraão, dizendo: "E o vosso pai Abraão viu os meus dias e se alegrou." Porém, se você folhear a Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, você vai ver que a Bíblia diz assim: "E todos estes esperaram, aguardaram a promessa, porém morreram sem ver esta promessa acontecer." Jesus virá, como veio, na plenitude dos sinais deixados por Cristo. O que mais me chama a atenção é o sinal da incredulidade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo de número 3, versículo 4, ele vai dizer que na sua época, na época de Pedro, alguns já diziam: "Aonde está a promessa? Porque desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece como desde o princípio." Ou seja, eles estavam dizendo: nós falamos a respeito da vinda de Cristo, os nossos pais também falaram, e os nossos filhos com certeza falarão. Porém, nada disso se cumpriu. Aí o apóstolo Pedro, com a sua grande sabedoria dada por Deus, ele vai chamar a nossa atenção para o tempo de Noé, falando que desde o dia em que Deus prometeu a Noé a destruição da humanidade, 100 anos se passaram. Porém, você vai ver que a palavra de Deus se cumpriu. 100 anos se passou, o dilúvio veio e pegou a humanidade despreparada. Querido ouvinte, eu quero chamar a sua atenção para que você se prepare para este grande e terrível dia do Senhor. Porque mais importante do que saber o dia, saber a hora, é estar preparado para este momento.
Se você deseja acompanhar os nossos vídeos, nos siga na rede social e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal e dê um like no nosso vídeo, você sempre estará atualizado acerca daquilo que estamos publicando. Deus te abençoe.